mais uma vez. Nós vamos... cadê as escrituras aqui? Nós vamos ler o texto que vai do verso 57 até... Veja, na nossa Bíblia não tem a divisão como está posto aqui, mas perceba que assim funciona. O Senhor, então tem o O aqui está em negrito, né? Então ele vai até o 64, porque no 65 já tem outra palavra em negrito, tens, né? Então é do 57 até o 64. É o ret, é o ret, é. Mas é isso mesmo. Está complexo aqui, vamos lá. Vamos ler 57 até o 64. O Senhor é a minha porção, eu disse que guardaria as tuas palavras. Imploro de todo o coração a tua graça. Compadece-te de mim segundo a tua palavra. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Laços de perversos, contudo não me esqueço da tua lei. Levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te damos graças mais uma vez pelo grande privilégio que o Senhor nos concede de estudarmos a tua palavra e aprendermos mais da tua santa lei. Abre os nossos olhos, como o salmista orou, nós também oramos, desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da tua lei. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Deixa eu tentar aqui colocar... Quase deu, não foi? Vamos lá. Eu vou deixar aqui mais ou menos onde a gente pode, pelo menos, seguir parte dele, senão eu vou perder muito tempo com essa organização. Interessante que essa sessão, irmãos, que nós estamos estudando, que é o chamado RIT, não é? É uma parte que muda um pouco, obviamente não muda o tom, porque é sempre exaltando a lei de Deus, mas aqui o salmista ele busca socorro. É interessante que Charles Spurgeon, comentando essa primeira, a introdução dessa sessão, ele diz o seguinte, veja as palavras dele, ele diz assim: nessa sessão, o salmista busca ter segurança em Deus somente. Então, ele diz assim, veja o verso 57, né? Ele quer se apropriar dele, apropriando-se dele.
o verso 57. O verso 58, clamando a ele, não é, por socorro. Verso 59, retornando a ele. Tá, acho que não vai, eu não estou conseguindo, porque eu não estou conseguindo botar na ordem, infelizmente. É coisa mesmo da BIOS, como diz um amigo meu. Mas ele não consegue, ele retorna aí ao Senhor, né? No 61 a 62, ele busca a Deus somente, ele clama a Deus somente. No 63, ele se associa com o seu povo, ele diz assim, a minha alegria está com os que te temem, né? E no 64, ele tem uma perspectiva pessoal de ter experimentado a bondade de Deus em toda a sua vida. Então, segundo Charles Spurgeon, aqui nessa sessão, o salmista quer mostrar como ele depende somente de Deus e como ele quer se apegar a Deus somente para a sua própria esperança, para o seu próprio socorro. Isso nos ajuda a perceber que o amor a Deus, irmãos, está associado literalmente àquilo que ele fala, às suas próprias promessas. Ele diz, veja o verso 57, por favor, tu és a minha porção. Né? Essa tradução, Charles Spurgeon diz que preferiria que não tivesse a expressão tu és, fosse apenas, não minha porção, seria como se fosse uma declaração direta, mas em hebraico é assim que se constrói a frase. Não teria como não ser dessa forma como está traduzido. Tu és a minha porção, ó Senhor. Ele deixa claro, não é, que Deus é a sua felicidade. Deus é a sua felicidade. Deus é a sua alegria. Deus é a sua grande satisfação. Tu és a minha porção. Essa é uma expressão usada por levitas. Lembra que quando dividia a terra, e os levitas não tinham posse da terra, então apenas alguma parte, parte das terras que eram dadas às outras tribos eram selecionadas para os levitas. Então o Senhor dizia aos levitas, eu sou a tua porção. Eu sou a tua porção. E Davi está dizendo isso, tu és a minha porção, tu és a minha alegria. É interessante que, normalmente, é nessa verdade que não há frustração, porque sempre quando nós colocamos como sendo a razão da nossa existência, da nossa felicidade, a riqueza, a prosperidade, ou qualquer honra nesse mundo, nós certamente vamos provar da grande e profunda decepção da nossa alma, né? A sua porção, é importante, a sua porção não está nessa vida, está no Senhor. O ímpio não olha adiante, ele olha para esse mundo. A minha porção está nesse mundo. Eles desejam nada mais do que o que eles têm nessa terra. Eles são o seu próprio bem, eles estão satisfeitos em si mesmos. Se você abrir as Escrituras comigo, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, verso 25. Alguém pode ler para a gente, por favor? Lucas, capítulo 16, verso 25. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro, igualmente, os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormento. Bem interessante. Lembra de quem recebeste os bens aonde? Nesta vida. De quem você recebeu os bens nessa vida. Todos aqueles que são santificados no Senhor, irmãos, todos aqueles que foram separados pelo Senhor, têm a Deus por sua porção. Tem a Deus por sua herança. Tem a Deus por sua taça. E nada mais pode satisfazê-los a não ser Deus. Nada mais pode satisfazê-los além de Deus.
e ele depende de Deus para ser feliz. Ele depende somente de Deus para ser feliz. Na segunda parte do verso 57, ele diz, né, eu tenho dito que eu guardaria as tuas palavras. Se Deus é a minha porção, eu faço da palavra de Deus o meu governo. Eu faço da palavra de Deus o meu caminho. Se Deus é minha porção, Ele é o meu caminho. E aquilo que eu tenho dito, né, eu digo pela graça. E eu digo pela graça, e eu farei. Eu vou estar contigo até o fim. Todo aquele que toma Deus por sua porção, deve tomá-lo por seu príncipe, por seu governo. Deus não apenas satisfaz a minha alma, como Ele governa a minha alma. Não é isso que o verso 57 diz? Tu és a minha porção, e o que mais ele afirma? Como? Observaria as tuas palavras. Tu és a minha porção, e eu disse, eu observaria as tuas palavras. Eu observaria as tuas palavras. Você diz, Deus é minha porção, e eu juro, eu faço votos de dependência dEle. E eu prometo guardar suas palavras. As palavras do Senhor são o meu guia, se Ele for a minha porção. Se Ele for a minha porção. Lembre-se, tu és a minha porção, a tua palavra eu vou praticar. Eu vou fazer. É importante isso, porque normalmente nós queremos ter Deus como aquele que provê todas as coisas para nós, mas nós não queremos seguir o seu governo, os seus princípios. No verso 58, ainda não tenho aqui, por favor, no 58, leia para mim, uma pessoa só, 58. Eu imploro de todo o coração a tua graça. Sê misericordioso comigo, de acordo com a tua palavra. De acordo com a tua palavra. Nos versos anteriores, Davi, ele refletiu, irmãos, acerca da aliança que Deus fez com ele, do pacto que Deus estabeleceu com ele. Aqui ele está refletindo sobre as orações, isto é, as suas orações a Deus, o seu desejo a Deus. E ele então renova essa petição dizendo, o que eu tenho orado, não é? O que eu tenho orado, o que é que eu tenho pedido o quê, Senhor? O que eu tenho orado, eu tenho tomado Deus por minha porção, e eu tenho implorado a Ele o favor. Como eu sei que eu sou um daqueles que tinha rejeitado tal verdade, agora, Senhor, eu imploro o teu favor. Eu sou indigno disso. Tu és a minha porção. É importante, eu disse, eu guardaria a tua lei. Então, eu imploro, Senhor, o teu favor de todo o meu coração. E aqui é um desejo tão profundo que não cabe espaço para, é interessante, o legalismo, a frieza. Não tem espaço na linguagem do salmista. A expressão é de todo o meu coração. Ele diz, eu tenho te implorado, Senhor. Eu te imploro de todo o meu coração. A palavra implorar por si só já carrega um peso, mas ele ainda afirma, de todo o meu coração, eu te imploro o teu favor. Eu imploro o teu favor. Mas sabe o que é que eu peço? O teu favor, sabe como é, Senhor? Porque às vezes eu posso confundir, eu estou te pedindo alguma coisa que eu quero,
eu sei que eu não posso, mas é o que eu quero. Ele diz, segundo a tua palavra. Segundo a tua palavra. Não é segundo a minha vontade, não é como eu quero, não é como as tuas regras, é com o teu governo, é com o teu modo, é com a tua lei. O que eu anseio é isso, eu anseio de todo o coração isso, Senhor. Renova a minha alma. Nós não podemos demandar o favor de Deus como um débito, mas nós somos pedintes que suplicam favor. Nós não demandamos nada de Deus como se Ele nos devesse. Apesar da linguagem, Ele se torna devedor uma vez que Ele promete, mas eu nunca peço como se Ele me devesse, eu peço como se eu não tivesse mérito algum. É extraordinária a maneira, Deus se torna devedor ao prometer. Mas a sensação de quem pede nunca é de que Deus lhe deve. Eu imploro de todo o meu coração o teu favor, a tua graça. É por isso que eu digo, segundo a tua palavra, segundo os teus próprios preceitos, segundo a tua própria vontade. Sê misericordioso para comigo, Senhor. Toda a tua alma, todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a tua força. Exatamente. O amor para com Deus, ele não cabe, é por isso que o legalismo ele é muito combatido na Escritura, porque ele tem a aparência de alguém que busca, mas é colocado em nós uma fome e uma sede e um anseio que nós não podemos adquirir por nossa própria força, a gente se torna pedinte. Diga. É uma discussão bem minha familiar, minha mãe sempre fala isso. O que Deus quer dizer com e fazei prova de mim? Eu entendi que ele se torna devedor porque ele prometeu antes, no contexto do versículo, mas o que seria esse fazer prova de mim? Você imagina, prove como eu falo a verdade. Confia na minha palavra. Não é, agora o Senhor me deve, você vai me fazer. Exatamente o espírito, exatamente o outro. Porque o Senhor falou, o Senhor não volta atrás. O tempo é do Senhor, o momento é do Senhor, e o que o Senhor prometeu. É por isso que o salmista clama pelo favor e diz, segundo a tua palavra. É segundo o que o Senhor, o que está escrito. Né? Então, você pode provar o Senhor nisso aí. O que Ele fala, Ele faz. E você pode esperar nele da maneira como está escrito na sua palavra. Ser misericordioso. Né? Concede-me graça. Ajuda-me para o futuro. Eu não fiz o que era tão correto agora. Me socorre, Senhor. E ele ora, eu já falei isso anteriormente, mas repito, de todo o coração. Você sabe o que é você chega numa situação que você sabe o que você precisa. E você sabe que só Deus pode te dar. Aí você vai pedir de todo o coração. Você vai pedir com toda a tua força. Você vai chorar, você vai clamar, você vai urrar, você vai se jogar, você vai se derramar diante dele. Isso você vai fazer. Você se tornou um pedinte, um indivíduo que se assenta na calçada e estende a mão dizendo, concede-me, eu não tenho nada e tudo isso eu preciso. A expressão bíblica, como ela é colocada aqui, essa forma do coração, é para expressar a verdade que está no íntimo, não algo externo simplesmente.
A alma graciosa, ela está fundamentada no favor de Deus. Você imagina Jacó dizendo: eu não te deixarei ir até me abençoares. O que ele pedia para Deus? O que ele estava dizendo? Não vou lhe largar enquanto o Senhor não me der. O que ele estava dizendo a Deus? Aquilo que o Senhor prometeu. O Senhor disse que eu voltaria para casa, o Senhor disse que eu chegaria em paz, o Senhor disse que eu iria e voltaria. Senhor, eu não vou te largar enquanto o Senhor não me concedeu o que prometeu. Ser misericordioso para comigo, de acordo com a tua palavra. É o que Jacó faz, é o que o salmista faz. Ser misericordioso para comigo, segundo a tua promessa. Sabe o que eu quero? A misericórdia prometida. Sabe o que eu quero? Eu quero depender daquilo que saiu da tua boca. Todos aqueles que são governados pelos preceitos da palavra estão resolvidos em guardá-las. Os preceitos serão guardados. Todos aqueles que resolveram viver de acordo com os preceitos resolveram guardar os preceitos, amar os preceitos, obedecer os preceitos. E eles ainda apelam e clamam por aquilo que foi falado, pela palavra, e se confortam nisso. É esse que é o grande ponto. Veja o verso 59, agora nós chegamos. O que é 59 diz? Me ajudem aí. Eu considero nos meus caminhos e faço o quê? E volto os meus passos para os teus. Veja o que o salmista está dizendo. Perceba, é a tua palavra, eu peço de todo o coração por ela, e eu passo a meditar na maneira como eu tenho andado, nos caminhos que eu tenho seguido. E eu quero, Senhor, eu quero voltar para os teus testemunhos. Não os meus caminhos, mas os teus testemunhos. Considero os meus caminhos. É a capacidade de meditar, é você chegar e dizer: os meus caminhos não são os caminhos da verdade, os meus caminhos não me têm levado à vida, os meus caminhos estão me levando à destruição. Eu considero nos meus caminhos. E eu faço o quê? Eu retorno para os teus testemunhos, eu retorno para a tua palavra. Ele disse no verso 57, eu guardaria as tuas palavras. E ele disse isso com toda a certeza, de todo o coração. Aqui ele diz o quê? Ele diz como e que método ele iria perseguir para cumprir essa resolução. Eu vou guardar tuas palavras, mas você sabe como é o método que eu vou usar? Eu vou abandonar os meus caminhos e vou seguir os teus. Eu decidi andar nos teus caminhos. E a decisão é simples: deixar os meus e seguir os teus. Eu vou deixar a minha própria maneira de viver, eu vou viver a tua lei. Eu vou deixar a minha maneira de andar e vou andar segundo os teus preceitos. Eu não vou viver mais segundo o meu próprio pensamento. Ele pondera, ele medita, ele avalia os seus passos. Ele diz: eu não quero fazer aventuras, eu vou para Canaã. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Eu não vou fazer trilha. Eu vou seguir reto aqui. Não tem maior resolução de seguir o caminho do Senhor, senão aquele que diz: eu não vou mais seguir os meus próprios caminhos. Certamente. Dessa maneira, ele pensa segundo aquilo que ele já havia feito. Ele reflete no seu passado, o que aconteceu. E ele reflete nos caminhos por onde ele andou. E acontece isso.
A palavra significa simplesmente isso. Eu medito, eu penso. Eu sei por onde eu fui. Todos os caminhos por onde eu andei. Então ele chega à conclusão do que eu sou digno. O que eu mereço andando por esse caminho? O que eu peço a Deus? Como eu oro andando nos meus preceitos? Como eu vivo seguindo os meus próprios caminhos? Ele diz: eu não pensei nas minhas riquezas, eu pensei nos meus caminhos. Eu não pensei no que eu tenho, mas eu pensei no que eu faço. Eu medito nos meus caminhos. É interessante, porque os meus caminhos, a palavra caminhos no mundo da poesia hebraica, tem a ver com comportamento. Então, o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, lembra que ele diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o caminho, segundo o conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Então, ele está falando de dois, e diz assim: veja, existe um modelo de vida e caminhos que se seguem. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios vai perecer. Ele medita nos seus caminhos, ele sabe que esse caminho é um caminho de morte. Mas é interessante que Matthew Henry, comentando esse texto, diz assim: você sabe o que é interessante? É que ele não medita no caminho dos outros, ele medita no seu caminho. Porque muitos são experts em meditar no caminho dos outros, sabem por onde as pessoas andam, mas nunca pensam nos seus próprios caminhos. E eu preciso meditar nos meus caminhos, não é no caminho dos outros. Então ele vai mudar os seus passos para Deus, para os testemunhos de Deus. A palavra de Deus é meu governo, e eu vou andar segundo esse governo. Eu vou seguir esse caminho que o Senhor me ordenou. Ele não volta apenas os olhos para os testemunhos, ele volta os seus pés. Ele volta os seus pés. Ele não apenas olha para o caminho, ele anda por ele. Ele segue por ele. Ele vai adiante nesse caminho. A inclinação da sua alma, irmãos, era para os testemunhos de Deus. E a sua conversação era governada pela reflexão penitente que todo homem piedoso deve ter. E ele faz isso sem demora. Veja o verso 60, o que o verso 60 diz, irmãos. Leia comigo. Apresso-me, não me detenho em guardar. A decisão não é sentar filosoficamente. Eu medito nos meus caminhos e me volto para os teus testemunhos. Apresso-me em fazê-lo. É urgente, é agora, é hoje. Ele diz: muda a rota e segue os meus caminhos. O salmista diz: a decisão é para agora. Eu não vou me atrasar. Não me detenho em guardar os teus mandamentos. Não perco tempo. Importante, quando nós pensamos que, quando nós estamos debaixo da convicção de pecados, irmãos, nós devemos ter a consciência clara que é nesse calor da convicção que nós vamos ser modelados. Ou nós vamos ser modelados pelo pecado que vivemos, estando na convicção do pecado, ou pela regra, pelo governo
de Deus que diz: esse é o caminho agora que você deve seguir. É nesse calor da convicção que vem o clamor do coração, que vem o choro da alma, que vem o anseio por andar pelo caminho reto. Quando nós somos chamados a fazer o que deve ser feito, nós não devemos perder tempo. Tem expressões na Bíblia que nos chamam a atenção. Venha, segue-me. Eu vou sepultar. Meu pai, deixa os mortos cuidar dos mortos. Vem e segue-me. Largue aí a sua rede de pescador. Segue-me. Eles largavam e seguiam. Eu não me demoro. Eu saio. Eu não vou mais confiar no meu caminho. Eu não me detenho mais. Não perca tempo. É hoje. Enquanto há dia, ainda é hoje. E a narrativa que Davi dá de si mesmo, que ele conta acerca da sua própria vida, irmãos, deve ser a nossa prática todo dia. Todo dia nós vamos ter que lutar dessa forma. Os meus caminhos e os teus caminhos, e eu não me demoro. Eu vou seguir os teus caminhos. Todo dia, dia após dia, essa é a nossa luta constante. Quantas vezes você se depara, meu Deus, como eu fiz o que meu coração pecador desejou. Como eu poderia agir como um crente aqui? Como eu perdi tempo em seguindo o meu próprio coração? Como eu fui tolo aqui? Seria isso, agradando a dois senhores. Importante que você vai perceber que isso é tão impressionante na vida dele, irmãos. Ele diz no verso seguinte: laços de perversos me enleiam, contudo não me esqueço da tua lei. Eu não me esqueço da tua lei. Por que isso? Até mesmo quando essa decisão é tomada dessa forma, veja só, eu não me esqueço da tua lei. Os inimigos têm malícias, irmãos, e o nosso coração tem malícia. Satanás é malicioso, a nossa carne é maliciosa, é enganadora, ela é cheia de farsa, ela é cheia de aparência. Esses homens são ímpios. Eles odeiam Davi por causa da piedade dele. Eles são como, e a expressão é interessante, laço de perverso, eles são como uma tropa de confederados contra Davi. Eles fizeram todo o mal que eles podiam fazer a Davi. Eles roubaram Davi, eles tentaram tirar o bom nome de Davi, eles tentaram tomar o que Davi possuía, tentaram roubar o seu trono, tentaram de tudo, e até poderiam fazer. Acontece que Saul, Absalão, os amalequitas tentaram de tudo. Tem uma coisa que, se você andar no caminho do Senhor, você vai ser roubado. Vão roubar seu dinheiro, vão roubar a sua casa, vão roubar a sua liberdade. Mas tem uma coisa que eles não vão roubar de você. É o que Davi diz: não me esqueço da tua lei. Eles vão tomar tudo que eu tenho,
mas eu não me esqueço da tua lei. Nós somos lembrados assim. Nenhum sofrimento nessa vida, nenhuma angústia de alma nessa vida pode, irmãos, ou deve arrancar a palavra de Deus da nossa mente, ou impedir o nosso conforto no meio da nossa mais profunda tribulação. Nada pode fazer isso. Nós não podemos temer perder nada nessa terra. A única coisa que eu tenho de temer é me esquecer da lei do Senhor, dos mandamentos do Senhor. Isso é tão intrigante no coração de Davi, irmãos, que agora vem um verso para mim que é o mais extraordinário em tudo isso. Tudo é muito glorioso, mas essa expressão aqui é muito intrigante. Ele diz assim: levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Não há oração sincera que não seja encharcada de ações de graça. Os inimigos tentam me destruir, eles se levantam contra mim, o meu pecado, a minha carne. Eu não me esqueço da tua lei. Porque normalmente, pelo menos eu sou assim, quando eu estou muito alegre, eu vou dormir. Se eu estiver muito angustiado, eu fico acordado. Eu lembro quando Eudália estava doente, eu chegava na cama nas noites que não terminavam. As noites nunca terminavam para mim, elas emendavam um dia no outro. Eu chegava e eu orar, botava as mãos sobre ela e orava por ela madrugada. E eu lembro demais disso. Ela dormia, feito um anjo, e eu não dormia. Disse, mas rapaz, tem um negócio errado aqui. Tem um negócio errado aqui. Mas Davi se levanta à meia-noite para dar graças a Deus. Irmãos, os inimigos estão cercando ele. Ele diz, sabe por que eu vou dar graças? Não é porque deu tudo certo para mim, não. Não é porque as coisas estão mil maravilhas. Porque eu me alegro na tua providência. Eu me alegro nos teus retos juízos. Eu me alegro no modo como o Senhor governa. Eu me alegro como o Senhor faz. Eu me alegro da maneira que o Senhor faz. Eu me alegro com as pessoas que até vêm contra mim. Eu me alegro em Ti. Eu me acordo de madrugada. Veja, eu me acordo meia-noite. Rapaz, isso é impressionante. Porque eu penso exatamente o contrário. Eu penso que é na madrugada que eu estou mais angustiado que eu não durmo. Ele se levanta para dar graça. Ele se levanta para dar graças a Deus. Graças a Deus por quê? Pelo governo. Os inimigos me enlaçam. Eles se opõem contra mim. Eu estou passando por isso. Eu quero te dar graças, Senhor, pelos teus justos juízos. Pelos teus justos juízos. A tua retidão. No verso 63 ele diz, e que agora ele ama o povo de Deus, né? Isso aqui é uma coisa, isso aqui não tem como você fugir disso, né? Ele diz, companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Deus é o maior amor de Davi e o seu povo também. Eu quero estar contigo, Senhor. Eu amo os que te amam. Eu amo os que te temem.
Eu gosto de estar com eles. Eles são meus amigos, porque são teus amigos. Ele expressa como ele ama esse povo e porque ele os ama. Não é porque eles são melhores amigos, é porque a gente curte, a gente sai junto, a igreja tem um grupo bom de amigos, a gente vai, passeia, vai para a praia. Muito bom. Ele diz, a razão sabe por que eu amo? É porque eles te temem. Esses são os meus companheiros. Os que te temem. Tementes a Deus. São os que guardam os preceitos do Senhor, como Ele fazia. E quando você anda entre pessoas assim, você é fortalecido, você é encorajado, você é animado. O nosso amor pelos santos, irmãos, é sincero quando nós amamos os santos, pelo que nós vemos no coração e na prática deles, isto é, pelo modo como eles temem ao Senhor, como eles amam ao Senhor, como eles mostram amor pelo Senhor, temor. Não havia apenas comunhão espiritual, na mesma fé, na mesma esperança, mas ele tinha prazer com eles nas santas ordenanças, na casa do Senhor. Lá na casa do Senhor, irmãos, o rico e o pobre, o príncipe e o plebeu, se encontram. Eu amo, eu simpatizo, a minha companhia são os que te temem. Não há distinção, não há classe, não há cor, há uma marca. Os que temem o teu nome. Esses são os teus. Porque eu me alegro com ele na alegria e na tristeza. Nós somos familiarizados com as mesmas verdades. Nós compartilhamos as mesmas experiências, as mesmas dores, as mesmas lutas contra o pecado, as mesmas fragilidades. Nós oramos uns pelos outros, nós pedimos a Deus uns pelos outros. Eu amo a companhia dos que te temem. E ele encerra então, a terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. É importante você imaginar essa expressão. Davi diz, tanta gente me perseguindo, ele diz, mas a terra está cheia da tua bondade. Deus, ele diz, olha, Senhor, o Senhor é bom para toda a tua criatura, de acordo com a necessidade e a capacidade delas. O céu está cheio da sua glória, a terra da sua misericórdia, literalmente da sua misericórdia. A terra está cheia da misericórdia de Deus. Não é apenas Canaã que ele está pensando aqui, onde Deus é conhecido e adorado, irmãos, mas toda a terra. O coração de Davi tinha um princípio. Toda a terra, Senhor, está cheia da tua bondade. O desejo e a verdade descrita nas palavras de Davi revela o desejo do coração de que o nome do Senhor não apenas fosse conhecido em Israel, mas a bondade dele fosse percebida em toda a terra. A bondade de Deus se revela na criação, nas coisas superiores, nas coisas inferiores. Nas obras das suas mãos, ele mostra a bondade dele. Nos conceda o bem. E aí, qual é a bondade
que Ele quer e que Ele anseia. Ensina-me os teus estatutos. Senhor, o Senhor alimenta o pássaro que não trabalha. O Senhor veste o lírio do campo. Eu preciso ver a tua bondade, aprendendo dos teus decretos. Ensina-me os teus decretos, os teus estatutos. Toda a terra, eu quero aprender de ti. Um coração gracioso, como começa essa sessão do texto do Salmo 119. É o que vai reforçar o pedido. Ele pede pelo favor e ele encerra dizendo: ensina-me. Se o Senhor abrir meus olhos, se o Senhor abrir meu entendimento, se o Senhor me fazer compreender a tua bondade, eu quero aprender dos teus decretos, Senhor. Em outras palavras, aquele que não deixa o pássaro sem alimento, não deixará os que temem ao seu nome sem ensino da sua lei. Assim como eu vejo a tua bondade em todo lugar, os que são teus são ensinados por ti. Ensina-me os teus decretos. Alimenta-me com o alimento que a minha alma mais anseia. O pássaro precisa de comida, eu preciso da tua lei. A bondade dele se vê em todo canto. Para mim, eu preciso aprender de ti. Um coração necessitado, um coração gracioso, um coração que depende. É um coração que suplica, até mesmo por conhecer a Deus. A lei de Deus nos exorta. A lei de Deus é o nosso conforto. A lei de Deus é a nossa alegria. A lei de Deus é que nos dá sentido quando andamos num mundo completamente perdido. A lei de Deus é que me dá significado para um mundo que busca significado nas coisas que não têm eternidade em si mesmo. Eu quero aprender de ti, aprender tudo isso de ti. Ensina-me então. Na outra sessão, que se Deus quiser, no próximo quarta estudaremos, que é a outra letra do alfabeto. Quando ele diz, só apenas o início do verso, tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. É por isso que eu peço, eu quero aprender, eu quero conhecer. Faz comigo segundo a tua palavra. Porque essa é a forma. É por meio dela que o Senhor tem me feito todo bem. Essa é a segurança que nós temos no Senhor. Esse é o tema que nós vamos trabalhar na próxima quarta-feira, se o Senhor nos permitir. Eu não sei se os irmãos têm alguma pergunta, alguma dúvida nesse trecho das Escrituras e podem compartilhar também nos 2 minutos, eu libero. Diga, presbítero.